Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Comete, do time de gestão da Belfone, e hoje nós vamos abordar um assunto de muito interesse para todos vocês, são as oportunidades em energia elétrica. Bom, já não estou mais sozinho, estou aqui com a Beatriz Fernandes. Bem-vinda, Bia, ao Belcast mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o engenheiro William para falar sobre o mundo de elétrica. Se você quer saber mais, vem com a gente nesse episódio do nosso Belcast, que vai ser muito interessante. E nos conte, Fábio, sobre o William. Pois é. Não é brincadeira não, hein, gente? O cara, ele é especialista em energia elétrica, vistorias e laudos em elétrica, eficiência energética, faz também consultorias, gestor de processos e pessoas. Will, bem-vindo ao Belcast. Muito obrigado. Fala, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí do Fábio, da Bia. Já acompanho a Belfone aí, também já tivemos a oportunidade de atuar juntos, né? Sim. Então, admiro o trabalho, né? E fico lisonjeado pelo convite. Então, eu sou William Borges, sou engenheiro eletricista, agora com especialização em energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. E, como ele disse, já atuo aí há 13 anos na área de energia elétrica e hoje estou focado na frente de laudos, né, inspeções, laudos e medições para sistemas elétricos. Aí entra a parte, né, de SPDA, de análise elétricas, termografia, entrada de energia renovável. Coisa E agora atuando com treinamentos e também cursos digitais. E no meio de tudo isso tem que gerenciar uma equipe aqui, uma equipe ali. E é isso aí, vamos pro papo, tem muita coisa pra gente falar de elétrica. Vida corrida, né? Vida corrida. Acho que, né, a gente tá de em grande quem cidade. não, né? De quem não, né? O Will já esteve presente com a Belfone no Belfone Learning, então ele já aplicou treinamento também. Se você quiser aprender mais sobre esse mundo de elétrica, vem com a gente fazer essa trilha que vai acontecer também nos próximos meses na Belfone. Então, aí só uma oportunidade para somar com a gente também nesse mercado. Exatamente. Muito bem, vamos começar a brincadeira aqui, né? Vamos lá. Will, como que você enxerga o crescimento do setor elétrico? Primeiro ponto, né? E quais tendências você acredita que vão impactar o mercado nos próximos anos? Muito bom, muito bom. Isso aí são questões primordiais que a gente discute na elétrica, tanto na aplicação quanto na parte de estudos, né? O crescimento do nosso consumo de elétrica, de energia como um todo, né? Mas especialmente de elétrica, que é o nosso foco aqui, vai aumentar indubitavelmente, né? Primeiro, pelo aumento da população, que, né, a nível mundial só aumenta a população. Hoje em dia a gente passa por situações aí de temperaturas mais altas, né? Então a gente acaba consumindo muita energia para refrigeração. E aí para quem está assistindo a gente, né, pensar, meu ar-condicionado na minha casa, mas a gente tem que também extrapolar, né, pensar na indústria. Pensar na indústria, pensar em shoppings, pensar em prédios comerciais. Então imagina uma indústria que tem que refrigerar, né, um processo industrial, é muita energia. Então assim, se a gente tem maiores temperaturas, automaticamente a gente tem que gastar mais energia refrigerando. Então assim, vai ter um aumento nisso e claro, vai aumentar o uso de ar-condicionado da própria população, né? E não só isso. Então a gente tem exemplos também como o data center, né? Estamos na era aí da tecnologia, da inteligência artificial puxa uma energia absurda, né? Eu li essa pesquisa ontem. Hoje já tem uma estimativa de que os data centers eles consomem 3% da energia mundial e aí até 2027, Caramba. 2030 a expectativa é que ele consuma até 6%. Então assim, é muita energia, né, para data center para poder pensar esse tanto de dados que a gente transfere para lá e para cá. Então, falando de tendência, eu dei alguns pontos, né? Vale dizer que o que a gente vai comentar aqui não é a verdade absoluta, a gente tem vários outros pontos para explorar, né? Então, esses são os pontos que eu julgo que são, acho que os mais relevantes. E também, né, quando a gente extrapola da elétrica para de energia, combustível, né? Combustível de avião, combustível de carro, é muita coisa. E as tendências, que eu acho que está mais em alta aí, né? Em voga para falar, é a parte das energias renováveis. Então, a gente vai falar bastante disso aqui. Então, acho que a tendência é isso, muita instalação de energia renovável, né? Com placas solares, as eólicas também, que tem aí vários pontos de discussões, mas também ainda
tem muito para se explorar. Então, acho que a energia renovável é uma boa, assim, né? Já está acontecendo, no Brasil já tem grande volume e ainda vai aumentar muito, né? Ainda vai aumentar muito. Acho que essas são algumas tendências aí que a gente pode explorar. Oportunidades, né? Então, se a gente fala em oportunidade, todo o portfólio que a gente vai conversar aqui durante esse podcast, você pode também constar na Belfone, né? Então, quando a gente fala de energia renovável, a gente também tem essa possibilidade de atender você, né? E pegando o gancho aí, Will, sobre indústrias, né? Quais são as necessidades e desafios enfrentados pela indústria, né? Quando a gente fala sobre a infraestrutura elétrica? Muito bom, muito bom. Para aproveitar o gancho, né? A gente estava falando em off aqui. A gente está na era também aí, está chegando forte. Não chegou ainda tão forte quanto já está aí em outros países do mundo, no Brasil, né? A parte de automotiva, eletrificação automotiva, né? Então a gente estava falando aqui um exemplo, né? Numa região de São Paulo que tem 200 ônibus elétricos que você citou. Sim, sim, e a isso gente mesmo. não tem uma infraestrutura para carregar essa quantidade de energia. Então, assim, falando de infraestrutura, isso se aplica para a indústria, se aplica para o comércio e também vai esbarrar no residencial, né? A gente acaba falando muito de indústria e de comércio porque até tem essa pesquisa. No Brasil, a gente gasta 30% da energia do país na indústria. Caramba. Consome, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E outros 30% em transporte. Ou seja, 60% da energia que a gente consome no país está entre a indústria e transporte. Né? E a gente não está falando aí sobre carregador veicular elétrico, né? Esse dado dos 30%. Vai estar no bolo, mas não só ele, né? Então, Exato. assim, quando falando de infraestrutura, a gente até já junta com o que a gente começou falando. Mais demanda de energia para refrigeração e para outras necessidades, né? A parte de eletrificação automotiva, um outro exemplo, e a gente tem sempre que pensar também, né, na qualidade da operação de cada indústria, de cada comércio, nas nossas casas também, porque isso afeta, né? Então, assim, precisamos muito pensar na infraestrutura, porque a gente precisa aumentar os cabos, as linhas de transmissões, para poder aguentar essa quantidade de energia que a gente vai consumir, por exemplo, aí com os carregadores elétricos veiculares, né? E a segurança dessa instalação também, né? Exatamente, a infraestrutura para a coisa acontecer e a segurança, porque assim, o mundo está, né, se eletrificando no sentido automotivo. Então, se você faz uma frota de 200 ônibus, por exemplo, e ele não pode ser utilizado, convenhamos, Do que adianta, né? gastou esse dinheiro à toa e não atende a população. O mais né? interessante né? Esse exemplo dos 200 ônibus. A gente tá falando aqui nos bastidores, né? Chegou os 200 ônibus e aí não tinha a infra pronta. Aí eu vou até fugir um pouco do nosso roteiro aqui, né? Will, a questão do custo de infraestrutura elétrica numa obra, por exemplo. Sim. Corresponde a mais ou menos quanto... E geralmente é onde os caras querem enxugar o custo e aí acaba fazendo as obras erradas, né? Fora da norma, que é um negócio muito pesado, né? Às vezes você deixa um prédio lá funcionando durante, sei lá, 5 anos e começa a ter vários problemas, né? Sim. Eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa conscientização do custo de infraestrutura elétrica, né? Sim. Ó, antes de... Porque assim, eu não tenho esse dado exatamente, vou estimar aqui pela experiência. Mas antes de falar disso... Assim, na engenharia, a gente pensa muito, ainda mais quando a gente... Vou falar da mentalidade que eu acesso hoje, né, com meus amigos e amigas aí da engenharia. A gente chega num nível de projeto que a gente começa a pensar não só a execução em si, a gente pensa o processo e pensa a eficiência, e no final do projeto a gente sempre pensa ali o payback, né, o retorno. Então, assim, na engenharia, se eu vejo um companheiro, uma companheira da engenharia executando algum serviço, cara, o mínimo que eu penso é que tem um payback positivo. Não tem para onde correr, né? Então, assim, se um projeto está sendo executado, é porque ele vai dar retorno. Então, a gente imagina que o projeto foi feito para dar retorno. Ou seja, o projeto, a infraestrutura, né, a tecnologia em si está paga e tem lucro. Tá? Então, esse é um ponto importante. Cara, a infraestrutura, ela é ponto primordial, né, das instalações e das operações. Eu não tenho esse dado, tá? Para deixar claro aí para nossa audiência, eu não tenho esse dado aqui na ponta da língua. Eu, cara, diria que deve ser uns, 60%, 70% aí. Por exemplo, para ficar fácil o exemplo, um prédio, uma edificação, né? Quanto dessa edificação é projeto?
Então, assim, eu já construí alguns prédios, tive esse privilégio, essa experiência e também essa dor de cabeça, né? Então, assim, cara, projetos têm uma estimativa de 5% do preço do projeto, custo, né? né? Do custo da execução. Projeto, né? A parte de dimensionamento e tal. E aí vai tendo variações, né? 5% aqui, então assim, deve sobrar uns 70%. Aí quando você pensa na aplicação de um prédio, para ficar mais fácil visualmente, cara, é tudo infraestrutura. É a base, é o cimento, são os cabos, são os elevadores. É tudo mais infraestrutura do que os serviços em si que está lá dentro, né? Ou os projetos em si. Porque quem está utilizando o prédio ali, o usuário, ou quem está dentro trabalhando, por exemplo, cara, usa muito mais da infraestrutura do que dos serviços ou, né, da iluminação só, sabe? Então a infraestrutura é grande parte disso. E tem que ser pensado com cuidado e tem que ser investido. Onde as pessoas tentam economizar em infraestrutura para uma execução, para uma operação importante como ônibus elétricos, por exemplo, não pensaram na infraestrutura, agora a gente tem, sei lá, 100 ônibus parados, talvez mais. Perdeu o tamanho do prejuízo, né? Eu diria assim, num projeto desse, quando meus clientes me abordam, eu sempre falo, a gente não pode só pensar numa execução, a gente precisa pensar num estudo antes da execução. Porque, por exemplo, pensando agora, em vez de gastar com 200 ônibus, gastasse com 100 os outros 100, o valor dos outros 100 ônibus, investisse na infraestrutura. Né? Na infraestrutura local do bairro para poder funcionar esses 200, né, a longo prazo. Com certeza. E vamos falar sobre eficiência energética, né? Claro. Como que isso traz para a empresa um diferencial, né, em relação à aplicação, à venda de equipamentos? Ótimo. Eficiência energética também é outro tema assim, nas engenharias, né? Em todas as engenharias, mas na elétrica bastante, né? Muito relevante. Eu diria que o impacto ele é direto. Então, assim, se você gasta menos energia para produzir, seu produto no final ou estará mais barato ou terá mais margem, né? Então, é isso. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos e participar de alguns outros em grandes indústrias. E se a gente pensar uma grande indústria, né, uma Coca-Cola da vida, assim, é muito grande. Se eles conseguem viabilizar uma instalação de sistema fotovoltaico, por exemplo, e ter uma geração própria, essa diferença de energia ele não vai pagar para a rede, ele vai ter um custo mais barato dessa energia que ele mesmo gera, né? Então essa diferença vira margem, vira tecnologia nova, vira investimento, né? Vira produtos mais baratos. Então o impacto ele é direto, né? Eu diria que é isso. E hoje em dia, quando nós falamos em eficiência energética, a gente não pensa só no consumo, só no uso da energia. Nós pensamos nos processos, nós pensamos na infraestrutura, na construção, nos hábitos, né? Isso é muito importante. E no uso final da energia, no uso final da operação em si, que a gente está em foco. É isso mesmo. E um exemplo também, o William trouxe aqui a Coca-Cola, mas um dos utilizadores da energia renovável é a própria Intelbras, né? Onde tem um polo gigantesco e boa parte da energia utilizada é energia renovável, né? Então a gente vai focar bastante nisso durante esse legal. papo. E assim, até por estudar outras fontes, né? Eu visitei lá a Belfone e a Intelbras tem lá placas solares, né? Tem Com certeza, inversores. com É importante certeza. dizer isso porque eu acho que nem todo o público sabe. Aquela coisa que é óbvio, mas é bom trazer para o nicho. Né? E traz a segurança também, né? De uma Sim. empresa que esse mês, aliás, mês de março, né? Completa 49 anos, tem todo o respaldo, tem realmente a responsabilidade de atendimento dessas placas renováveis e não somente as placas, né? Tudo que envolve aí o sistema de energia renovável. Sem dúvida. Legal. Aproveitando esse gancho aí, né? Como que, então, os equipamentos mais modernos e as soluções tecnológicas, elas podem otimizar uma instalação elétrica, por exemplo? Hoje nós temos a famosa indústria 4.0, né? E também toda uma ideia, né? Uma aplicação de smart grid, né? Que é a ideia de redes inteligentes. Então, hoje, a automação ajuda muito, né? Uma comunicação rápida e também ali em fazer um monitoramento do sistema. Isso aí se aplica para tudo. Se a gente pensar, sei lá, numa distribuição de água e esgoto, né? Distribuição de água, recolhimento de esgoto, a gente consegue acompanhar todo o sistema, ver volume, ver se sobe, se desce. Na elétrica, a mesma coisa, né? Então, por exemplo, no shopping,
Então, eu dou esse exemplo várias vezes. Você entra na escada do shopping ali, ou de prédios, né? Você vê que está mais gelado, parece que tem um vento ali. Sim, é um sistema de segurança ali contra incêndio. Então, você tem equipamentos ali que eles identificam a pressão, a temperatura no ambiente da escada, e quando chega num certo ponto, ele coloca mais ar e tira o ar quente, né? Então, fica toda hora trocando. Então, assim, se você deixa isso no automático ou no manual, digamos assim, no manual, você tem que ficar acionando, você vai gastar muita energia. Agora, se tem uma automação, você usa só o que precisa. Então, quando a gente integra, né, automação, smart grid, né, essas tecnologias disponíveis, a indústria 4.0, é como se a gente pensasse numa rede, desde a distribuição elétrica até a utilização interna, né, para as indústrias e comércios e residências que investirem nisso. Você acaba tendo uma utilização inteligente da sua energia e dos seus bens, né, digamos assim. Basicamente, a gente tem um ganho no monitoramento, no controle e também na operação ali do dia a dia. E outra coisa, né? Aproveitando a pergunta anterior também, quando a gente fala de eficiência energética, a gente também fala de bem-estar, né? Então a gente põe na conta também o bem-estar do usuário. Então, assim, se estiver muito gelado, aquele não é um ponto do bem-estar do usuário, tem que deixar um pouco menos gelado. Então, até assim, em questão de produtividade, né? Nossa, total. Hoje em dia, nossa, em aula, assim, na pós-graduação recentemente, a pessoa estava falando de iluminação, né? Se você coloca a iluminação errada, seus funcionários vão ter dor de cabeça. Então, assim, observar isso. E começa a ter muito... Cada detalhe, né? Cara, uns detalhes muito interessantes, assim. E, assim, eu não sou especialista em iluminação, então isso me chamou a atenção, porque lá o professor que estava dando a aula, a professora, citou isso. Então, assim, falei, foi fazer uma vistoria, chegou no lugar, mesas e várias pessoas reclamando de dor de cabeça. Então, ali ele foi refazer os cálculos de iluminação, distribuição, e é o que você falou. Imagina, se tiver 50 funcionários e tiver 10 com dor de cabeça, pô, é 20% da sua equipe, né? Sim. Com dores de cabeça, se afastando, enfim, desenvolvendo outros problemas. Então, o bem-estar e a saúde entra também na conta. Olha só, não é só engenharia, não é só cabo, verdade. não é só cabo, não é só placa solar, é bem-estar, né? Se a gente põe uma placa solar na nossa casa para instalar um ar-condicionado e não aumentar a conta de luz, por exemplo, pô, o bem-estar é enorme, né? Aumenta. Com certeza. É isso mesmo. E vamos focar então sobre energia renovável, né? Legal. E como que isso impacta na geração de nova receita, nova demanda em relação a instalações elétricas, em energia elétrica? Show. Acho que o primeiro impacto aí, falando de serviços e equipamentos, né? É a geração de novos trabalhos mesmo. Então, por exemplo... Novos leads, né? Nossa, sim, né? E assim, eu tenho esbarrado com muitos profissionais que falam, nossa, fotovoltaico, energia solar, tá dando muita oportunidade, acontecendo muito. E assim, vale lembrar aí para o nosso público, né, que tem a energia solar fotovoltaica, que é a geração elétrica, e também tem a parte de aquecimento, que ela tá dando uma baixa, porque o fotovoltaico tá expandindo muito, só que ainda tem muita coisa para se explorar disso, né, para aquecimento de água, aquecimento, enfim, de piscinas, enfim, né. Então, assim, o Brasil ainda tem muito para crescer na geração de energia. Com certeza. A gente vai sempre dar um exemplo de fotovoltaico, porque acho que está mais aí na mídia, né? Então, assim, toda a parte de geração de emprego, né, para novos profissionais das áreas técnicas. E aí, por exemplo, aonde esbarra na Belfone, que é importante dizer, vendedora de placa solar, vendedora vende equipamentos aí da Intelbras. E também, né, oferece treinamentos, cursos aí para a equipe. Então, assim, pacote completo. Vou pegar esse gancho aqui também, a Belfone, esse mês e em abril também, esse mês que eu digo março, em abril também a gente vai ter aí o treinamento no Belfone Learning, né, sobre sistema solar on-grid e também outro módulo de off-grid. Então, a gente está tendo essa capacitação para que você entenda mais esse mundo, entenda realmente com a aplicação mão na massa, né? O nosso treinamento mão na massa, realmente manuseando e tendo essa interação com energia renovável. Sim, com certeza. Gente, é muito assunto, né? Muito. A gente vai ter que dividir aqui em duas partes. Boa. E assim, se deixar, a gente fica falando de uma coisa só, porque assim... É um bate-papo, eu tenho né? que fazer Tá um esforço, porque tem muita informação, dá pra gente discutir muita coisa. Então a gente deixa uma pinceladinha aí pro público, para depois o pessoal querer voltar, me chamar novamente, né? Sim, acompanhar aí nas redes sociais. Então tem muita coisa, bem interessante. E, assim, desculpa te cortar, eu sou apaixonado pela minha área. Eu gosto muito de estudar, de estar no campo, de falar para as pessoas. Então, se deixar, eu saio falando um monte. Não, legal. Então a gente vai fazer uma divisão em dois blocos. Para terminar esse bloco aqui, vamos que vamos. Um ponto muito importante, que é a segurança em instalações elétricas. Ótimo. Isso aqui é um ponto muito importante.
é uma preocupação, acho que de todo mundo, né? Que está na execução da obra, quem está pagando a equipe lá que está no local e tal. William, como que os seus treinamentos podem ajudar os profissionais de instalação? Maravilha. Vou citar alguns aqui, poucos, para não tomar muito tempo do bloco, mas assim, para falar principalmente para as pessoas leigas, né? Vou olhar ali, ó. Para quem é leiga no assunto, eu tenho medo de mexer com a elétrica. Tenha medo mesmo, não mexa. Melhor, né? Porque assim, não vale o risco, né? Para quem atua na elétrica, eu falo que é uma linha tênue, né? A elétrica ela não permite que você dê um passo pro lado, nenhum, né? Porque é elétrica. E aí só para dar um exemplo, a gente não precisa se fixar nos números, né? Mas um ser humano morre com 30 mA de corrente. Sua geladeira gera 1 ampere. Então assim, Olha se isso. você tomar um choque da sua geladeira, sei lá, muitas vezes mais, 3, 4 vezes mais do que o seu corpo aguenta. E a geladeira está longe de ser o que mais consome energia, né? Então, assim, você pode tomar um choque de 30 mA. O seu micro-ondas consome 23 mA, dá, sei lá, 300 vezes isso. Então, assim, é perigoso mesmo. Então, assim, Claro. às vezes você mexendo com uma coisa em casa de bobeira, você pode ter um risco grande. Então, assim, eu ofereço treinamento nas áreas técnicas da elétrica, né? Então, eu ofereço treinamento de NR10, que inclusive já apliquei um treinamento desse aí na Belfone, lá para os parceiros, né? E Clientes da teremos muito Belfone. mais turmas. em Teremos breve. muito mais, vai aparecer aí para você na rede social, acompanhe que vai aparecer com certeza, coisa boa Com aí. certeza. Treinamento de NR10, eu tenho treinamentos na parte de para-raios também, treinamentos de elétrica básica, treinamento de aterramento, é um pouco mais técnico, então assim, alguns treinamentos. E eu também já ofereci, né, treinamentos de formação comercial para a área de engenharia, para a área técnica, né? Puta, e aí, isso é fundamental, né, cara? Porque total, geralmente total. o cara mais técnico, ele não aflora tanto a parte comercial, né? E aí a gente tem um monte de profissional da engenharia que sofre, né? Tenta uma vida autônoma, digamos assim, ser instalador ou enfim, qualquer outra coisa da área técnica e sofre muito. E aí porque não consegue vender. Então assim, cara, a venda, eu diria que é o principal trabalho na real, né? Hoje eu falo que para as equipes que eu formo do treinamento, eu falo assim, você é vendedor, você não é eletricista, você é vendedor, você vende serviço de engenharia. Depois que o serviço estiver vendido, aí você é técnico, aí você é eletricista, engenheiro, enfim. Aí falando de segurança, né? O principal curso para essa área de segurança e eletricidade é o curso de NR10, né? Que daí ele é justamente a norma, né, de NR10 que ela é voltada para a segurança em instalações elétricas. Então, a gente tem 2 formatos desse curso, né? O curso completo para quem vai fazer a primeira vez, que são 40 horas, e o curso que é a reciclagem de 8 horas, resolve em um dia, né? Isso, bom ponto. Isso é importante dizer. E esse curso ele dá todos os tópicos, os principais tópicos que a norma definiu, né, como principais tópicos, que são os pontos primordiais para se trabalhar com elétrica de forma segura. Então tem ali algumas questões normativas, tem questões introdutórias de elétrica e tem questões do que você deve, procedimentos e habilidades e posturas que você deve ter e seguir em campo para atuar com elétrica, né? Então assim, isso é mega importante, primeiro, para a saúde da pessoa que está lá executando. Eu sempre falo para todo mundo, cara, é sua saúde primeiro, né? Com certeza. Depois, a operação da obra, da fábrica, né? Enfim, do que seja, ou mesmo na nossa casa, porque quando a gente está em casa a gente quer conforto. Então é segurança para a execução do serviço, para a operação, né? Para descansar, é segurança para tudo. Então assim, é primordial e impacta, né? Empresas que não tiverem profissionais bem informados para essa segurança em elétrica, essa atuação, está pondo em risco sua operação e as pessoas. Então isso é muito importante. Com certeza. Bom, muito bom, gente. Vamos então. A gente vai estender aqui, parceiro, essa nossa conversa para um segundo episódio, uma segunda parte, né? Então vou abrir para a Bia dar um recado final aí desse primeiro episódio nosso aqui. Então, o recado que eu trago aqui para você, nosso cliente que está assistindo esse podcast, e se você ainda não é nosso cliente, vem para a Belfone, mas é esse convite para participar junto ao Belfone Learning dessa capacitação junto com o engenheiro William Borges e fazer parte aí dessa continuação, dessa trilogia em relação à elétrica básica, NR10 e também para-raios, conteúdo exclusivo vindo para o Belfone Learning. Com certeza. Will, você quer dar um recado final aí pro pessoal que vai assistir a segunda parte na próxima semana? Show. Fica por aí, vem assistir a gente aí na segunda parte, que vai ter bastante papo legal aí. A gente vai falar de parcerias, vai falar de outras instalações. Acompanha na rede social.
Precisa divulgar ou vai ter no... Vai aparecer aqui, ó. Vai Embaixo aparecer? de você, já Então tá lá. aparecendo, inclusive. Isso aí, Will. vai aparecer Aí, ó, a já rede tá social aparecendo embaixo aí, ó. Isso Embaixo aí. aí pra vocês seguirem. Lá eu mostro um pouco da rotina de organização, de fazer laudo, de campo, curiosidades, né? Então, acho bem Agora, legal. nominalmente, o seu Instagram é eng.will. Aí o Will é o seguinte, a letra U, a letra I e a letra U. É uma gracinha lá. U. Will. Isso aí. Legal, legal. Bom, parceiro, ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis do mercado. Esse é o Belcast, nos vemos na próxima semana. Até logo, parceiro. E hashtag... Vem pra Belfone! Vem pra Belfone! Vem pra Belfone.